Olá, que alegria estar com você, meu irmão, minha irmã, nesse curso de consagração a Nossa Senhora online. Para nós é uma grande alegria estar com vocês. Eu me chamo Damião, sou membro da comunidade de aliança aqui de Fortaleza, com promessas definitivas, e tive a grande alegria de ser convidado para estar junto com vocês nesse dia, para nós entrarmos nessa terceira aula que vai falar sobre o conhecimento de Maria e o conhecimento de Jesus, segundo o método de São Luís Grignon. É muito importante nós entendermos da grande graça que o Senhor está nos concedendo para você que talvez seja a primeira vez ou para quem já está renovando. Eu tenho a grande alegria de já ser consagrado a Nossa Senhora há mais de 15 anos. E eu posso dizer com toda alegria o quanto essa consagração, segundo o método de São Luís, que é a renovação das promessas do nosso batismo, o quanto a vida interior, a vida com Deus, a intimidade com Maria foram crescendo dentro do meu coração. E eu também acredito que essa grande graça Nossa Senhora também quer lhe conceder. Porque quanto mais nós conhecemos Maria, mais nós conhecemos Jesus. Porque são dois corações que não se separam. O coração de Jesus e o coração de Maria. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Mas vamos suplicar a Trindade, vamos suplicar que a Trindade Santa nos ajude a entrar nesse mistério de amor, não só com a nossa inteligência, mas com o nosso coração. Porque conhecer Maria e conhecer Jesus não se faz apenas com o conhecimento do nosso intelecto. Ele vai muito mais além. Ele vai ser um conhecimento gerado dentro do coração. Porque aí nós vamos entender os mistérios da salvação que Cristo veio nos dar através da sua doce mãe. Então vamos pedir à Trindade essa graça para que ela nos ajude a entrarmos, não desvendarmos, porque mistério não se desvenda, mas esse mistério se absorve, se medita, se contempla. Contemplar Maria, um dos maiores mistérios de Deus para nós. E Jesus, a nossa salvação. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu quero te pedir, ó Mãe querida, e de maneira especial, ó Virgem do Perpétuo Socorro, ajuda-nos nesta aula a contemplarmos a beleza de Deus que te fez e que te criou, Maria. E ao contemplarmos a beleza que és tu, possamos nos deslumbrar da excelsa beleza em Jesus. Jesus que, no seu plano salvífico, escolheu a ti como nossa mãe. Por isso nós te pedimos essa graça, ó Virgem Maria, de nós nos deixarmos tocar por esse grande amor com que Deus vos tocou, Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, né?
Mas vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na semana passada com o nosso irmão, não é? Ele falou sobre o desapego do mundo, o pecado original e as suas consequências, a renovação das promessas do batismo e o conhecimento e desprezo de si. E hoje nós vamos entrar nesse conhecimento de Maria e de Jesus. De maneira especial, o tratado, né? Que é o nosso livrinho de cabeceira. O meu já está velhinho assim porque já está bem suadinho de rezar com ele. Ele já fazem 20 anos. E eu aconselho você que ainda não tem, adquira-o, porque ele vai lhe ajudar a você compreender e você rezar melhor. O curso de consagração também, a Nossa Senhora tem uma coisa muito importante, de nós nos aproximarmos de Maria. Às vezes nós temos medo de nos aproximar da Virgem Maria, com medo de achar assim, se eu chegar mais perto de Maria, talvez Jesus vai ficar com raiva. Mas isso é só ilusão, não se preocupe. É comum, quanto mais nós conhecemos Nossa Senhora, nós também conhecemos o seu Filho. Eu faço uma pergunta, quem foi que conheceu mais Jesus? Nossa Senhora. Ela conheceu Jesus, ela conhece Jesus muito mais do que qualquer outra criatura, né? Ela conhece, porque ela é a mãe, ela que gerou primeiro no seu coração e depois gerou no seu ventre. Que coisa maravilhosa é contemplar esse mistério tão profundo, né? Do Deus que se faz carne. Então nós vamos ver o capítulo 1 ao 35 do Tratado de Devoção, onde São Luís vai tratar de maneira especial sobre Nossa Senhora, né? Mas antes de tudo eu gostaria de começar lendo a palavra de Lucas, que diz assim, no Magnífica, que é Lucas 1, versículo 46, que vai falar o seguinte: E Maria disse, quando Nossa Senhora escuta a saudação do anjo, né? Que vai dizer assim: Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço e desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, a favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é que nós contemplamos aqui nessa palavra? Maria que recebe o anúncio, Nossa Senhora que ouve da boca de Gabriel, o anjo enviado por Deus, por isso que eu coloquei essa imagem aí. Nossa Senhora está em oração, né? Ela está unida a Deus. Não existe criatura humana mais unida a Deus do que Nossa Senhora. Por isso, um dos dogmas de Maria, né? Ela foi concebida sem pecado original, ela não tem a mancha. E aí vai todo o outro dogma também, a Imaculada, por isso que ela é Imaculada. E aí nós encontramos, olha que beleza, o anjo Gabriel ajoelhado diante de Maria, o Espírito Santo sobre ela e os anjos ao redor, né? Dizem que alguns santos vão dizer que Nossa Senhora
toda a milícia celeste ficou espreitada ali junto para ver a resposta da criatura ao chamado, a grande alegria de ser a mãe do Salvador. O Verbo que é Deus, como diz lá em João 1, o Verbo que é Deus, o Verbo que existia desde sempre, o Verbo quis se encarnar num coração e num ventre humano. E aí nós podíamos imaginar, né? Se o nosso Deus é todo santo, ele com certeza escolheu a criatura mais perfeita para em seu ventre ser gerado. E quem é essa criatura? Nossa Senhora. Ela é a criatura perfeita de Deus. A obra-prima. São Luís vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: Maria é a nova Eva. Sua obediência apaga a desobediência da antiga Eva. E é interessante porque quando o anjo saúda Maria, ele diz Ave, cheia de graça. E Ave é o contrário de Eva. Por isso que Maria quando nós rezamos, até diz, né, o seu nome troca. Porque Maria é a nova Eva. Porque é em Maria que se inaugura a nova geração da criação divina. O que a Eva antes havia sido desobediente, em Maria, na sua perfeita obediência, apaga o pecado de Eva. Que beleza, né? Que grandiosidade. E aí eu destaquei aqui uma coisa muito interessante que São Luís diz no artigo 16 assim: porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação. Nossa Senhora, ela é importantíssima no plano da nossa salvação. Deus não faria outra Maria. Deus não criaria outra mulher concebida sem pecado. Mas Deus esperou a liberdade de Maria para que nela pudessem ser concretizados os seus planos. Porque é próprio de Deus nos amar. É próprio de Deus não forçar a barra. É próprio de Deus esperar a nossa resposta. Que beleza, que maravilha nós contemplarmos essa grande alegria, essa grande graça de nós contemplarmos Deus que espera o sim de uma criatura humana. Fiat cum. Maria diz: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ela diz sim na liberdade da sua alma, porque ela quer corresponder aos planos de salvação. Mas há também uma coisa interessante que nós devemos entender. Maria, ela é humana. Nossa Senhora não é divina. Ela é humana. Humana como eu, como você. E Deus esperou o sim desta humana para realizar a coisa mais extraordinária. A criatura conceber Deus. Por isso que quando nós rezamos o ofício da Imaculada,
nós encontramos os 3 títulos maiores de Maria. Ela é filha de Deus, ela é mãe de Deus e ela é esposa de Deus. Que mulher, hein? É a mulher revestida de sol. É a Virgem Maria. Quando nós contemplamos essa beleza, nós vamos vendo a beleza do nosso Deus Criador, não é? Por isso que Maria é a criatura mais conforme a Jesus. Nós sabemos que Jesus é Deus, não é? Mas ela é a criatura mais perfeita. Ela é o que nós, depois da ressurreição, nós o seremos. Porque nós estaremos de corpo e alma, né? Maria é a antecipação das alegrias eternas de Deus. Contemplar Nossa Senhora é contemplar a beleza do Deus que nos ama e que nos elege. Do Deus que acredita em nós. Do Deus que pacientemente vai esperando. Por isso que Maria viveu essa união perfeita com Jesus. Se há alguém que conhece Jesus perfeitamente, essa pessoa se chama Maria. Ela ama mais a Deus e mais perfeitamente do que qualquer outra criatura. Por isso que quando Nossa Senhora escuta a anunciação do anjo, que ela fica perplexa porque ela se diz: eu sou a pobre, eu sou a serva. Nossa Senhora era tão humilde que ela foi entendendo os mistérios da salvação progressivamente. Às vezes nós achamos que Maria sabia de tudo. Não, ela não sabia de tudo, não. Por isso que também Lucas vai dizer: e ela guardava todos esses acontecimentos em seu coração. Maria foi se deixando guiar pela mão de Deus. Por isso que ela disse: faça-se em mim. E no Magnífica nós encontramos o quê? Nossa Senhora que vai dizer que todas as gerações proclamarão bem-aventurada. Maria é a feliz, porque bem-aventurada é feliz, é santo. Maria é a primeira feliz, porque ela se deixou tocar pela mão do Senhor. E deixou que esse mesmo Deus fosse realizando nela, fosse produzindo nela a obra da salvação. E Maria foi esperando e foi os acontecimentos. Primeiro a anunciação, depois gera Jesus e se abandona. Como era que São José ia entender? Mas Deus cuidou disso. Maria se abandonou e deixou que Deus fizesse. Ela era a serva, a pobre. Ela era a abandonada. E aí ela se colocou nas mãos de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E deixou que essa graça fosse acontecendo. Nossa Senhora vai nos ensinar quantas vezes nós estamos hoje nesse tempo, não é? O que é que nós devemos fazer? Nos abandonar nas mãos de Deus. Nos entregar nas mãos de Deus, como ela soube também fazer. Maria é a imagem perfeita da igreja. Contemplarmos Nossa Senhora é contemplar a igreja. Aquilo que nós vamos na eternidade viver. Ela é a igreja sem mancha, sem ruga, sem pecado. Maria é modelo também para essa mesma igreja. E aí São Luís vai falar algumas coisas muito importantes
Ele vai dizer, né? Maria é o paraíso de Deus. Quando a gente escuta essa palavra paraíso, o que é que vem na nossa mente? Um lugar lindo, né? Maria é o paraíso de Deus. O que nos homens, pelo pecado, também pela própria liberdade do homem, em Maria Deus encontra a beleza da sua criação. Por isso que ela é o paraíso de Deus. Nossa Senhora é essa beleza. Uma beleza que não tem comparação. Uma certa vez, uma vidente perguntou a Nossa Senhora por que ela era tão bela. E ela disse, porque eu amo. Meu Deus, que resposta, né? O amor que é Deus nos faz contemplar. E absorvidos por esse amor, somos inseridos nessa grande graça. Maria é o evangelho vivido. Todas as virtudes se encontram nela. Meu Deus, que alegria! Talvez você que dizia assim, meu Deus, como eu vou ser cheio de virtudes, está em Maria. Como é que eu vou viver a pobreza, a castidade e a obediência? Está em Maria. Como é que eu vou ser fiel a Deus? Está em Maria. Os santos descobriram que quanto mais fossem vivendo os mistérios que Maria viveu, eles se tornaram o que eles são hoje. Os santos são como nós, homens. Os santos não tiveram a graça de, como Nossa Senhora, nasceram com pecado. Mas Deus os tornou santos. Então eu digo para você, você também pode ser santo, eu também posso ser santo. Que alegria, né? Então nós vamos vendo essa grande beleza. Por isso contemplarmos Maria é contemplarmos o paraíso de Deus. Eu fico imaginando às vezes como deve ser o esplendor de Nossa Senhora, né? Mas eu fico ainda mais maravilhada com a sua humildade. Porque em nenhum momento Nossa Senhora se elevou. Nossa Senhora tocou a trombeta. Mas pelo contrário, ela foi se escondendo em Deus. Foi se deixando moldar por Deus. Foi se deixando ser absorvida pelo Criador. Ah, Senhor, dai-nos esse coração. Dai-nos esse coração amante da Tua santa vontade, né? Maria é a mãe de Deus, né? Como eu disse. Maria é a primeira redimida. Nossa Senhora foi a primeira redimida. Ela foi a única mãe que o Filho escolheu. Jesus ia escolher a melhor mãe, né? Nossa Senhora. Por isso que ele nulo dá na cruz, né? Ele nos dá a Maria na cruz. Porque ele sabia que ela ia receber toda a igreja, né? Porque ela é a igreja. Por isso que ela é imaculada. O dogma da Imaculada é exatamente porque Maria
antes de ser concebida, não foi tocada pelo pecado original. E todas essas graças em Nossa Senhora nós temos que ir contemplando por causa de Cristo. Porque o nosso Deus é santo, Ele é 3 vezes santo. E todos esses mistérios de amor que aconteceram em Nossa Senhora, aconteceram de forma especial porque nela Deus iria trazer um divisor de águas na humanidade. Por isso que Ele criou Maria. Ó Senhor, dai-nos essa graça. Eu peço essa graça para mim e para você, de nós hoje contemplarmos nesta terceira aula essa beleza de Maria, o amor a ela. Não tenha medo de amar Nossa Senhora. Não tenha medo de colocar as suas aflições nas suas mãos. Ela é a bondosa rainha, que São Luís vai dizer que coloca as nossas ofertas numa bandeja de ouro e leva para o seu filho. Só as mães são capazes dessas coisas, né? E aí nós vemos essa grande beleza. Glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem amável em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em seus 30 anos de idade oculta, até a morte, a que ela devia assistir, para fazerem ambos o mesmo sacrifício, e para que ele fosse imolado ao Pai eterno com o consentimento da sua mãe. Como outrora Isaque, com o consentimento de Abraão, à vontade de Deus, foi ela quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Que beleza, né? Depois leia do 1 ao 35 do tratado. Você vai ficar assim maravilhado de contemplar, não é? Outra coisa também muito importante, que é o dogma também de Maria, que é a virgindade fecunda de Maria. Maria é a sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Damião, onde é que está escrito isso? Está escrito nas revelações que Deus foi fazendo pela igreja. Maria é sempre virgem. Mistérios de Deus. Talvez nesta pobre terra nós não entendamos isso. Mas no céu nós vamos contemplar. Mas dogma, eles não foram instituídos, proclamados, para que nós perdêssemos tempos em questioná-los. Mas os dogmas foram proclamados para que nós bebêssemos da grandeza de Deus. E porque a igreja, ela recebeu de Jesus essa autoridade de tudo que ligar na terra, ser ligado no céu. E tudo que ser desligado na terra, ser desligado no céu. Por isso eu não sei se você já viu em algumas imagens, nós vemos mais nos ícones. Maria com 3 estrelas, uma na cabeça, uma no manto, aliás, nos 2 lados, né? Maria sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Isso é um mistério insondável de Deus. Isso é um mistério da onipotência de Deus. Não cabe à nossa pobrezinha cabeça. Porque o nome diz, é mistério. Cabe a nós
rezarmos com Ele e deixarmos que a graça de Deus vá iluminando a nossa inteligência para nós penetrarmos e deixarmos que o nosso coração vá entrando. Ela é aquela que vai sempre nos indicando o caminho. Por isso que Maria recebeu o título de a estrela, né? A estrela da nova evangelização. Ela aponta. Se nós formos ver nos ícones, Nossa Senhora sempre está com as suas mãos apontadas para Ele, para nos indicar: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Como Nossa Senhora é bela, santa, né? E aí nós vamos vendo essa grande beleza. Por isso que nós deixamos que nessa consagração a Nossa Senhora, nas leituras, nas orações, nós possamos deixar que o Espírito Santo que gerou vida em Maria vá gerando vida em nós, em você, em mim. Que o Espírito Santo que fez com que Maria fosse se abandonando nos planos salvíficos e fosse meditando no seu coração, essa mesma graça também aconteça com você e comigo. Hoje, nesse tempo tão atípico, né, que o mundo vive, nos recorramos, nos refugiemos em Maria. Ela é o refúgio dos pecadores. Ela é o auxílio dos cristãos. Ela é a consoladora dos aflitos. Todos nós temos uma mãe. E nós sabemos de tão boa quanto ela é. Agora imagine, multiplique 10 milhões. Milhões é pouco. E compare a nossa mãe, Nossa Senhora. Porque ela é a mãe dos pecadores, de todos os homens, de toda a humanidade. Nós estamos sob o manto materno de Maria, que nos auxilia, que nos protege. Recorramos a ela, não tenhamos medo. Deixemos que o Senhor, através dela, realize esse plano de amor, né? Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja lhe chamam Alma Mater, mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso, nem mais contínuo, o de se esconder de si mesma e de toda criatura, para que só Deus a conhecesse. Como nós muitas vezes nos distraímos com as criaturas, não é? Maria foi toda absorvida por Deus. Não existia atrativo maior para ela do que Deus. Peçamos a Nossa Senhora essa graça. Peçamos a ela essa graça de nos esconder desse tempo das pessoas para nos aconchegarmos sob as asas do Altíssimo, como diz o Salmo 90. Maria entendeu isso e ela se deixou. Por isso que conhecer Nossa Senhora significa entrarmos nessa dinâmica. Você vai receber essa graça de se esconder em Deus. E meu irmão, minha irmã,
O tempo é hoje. O tempo é agora. Talvez nós queremos ser vistos pelas pessoas nas redes sociais, mas descobramos que em Maria a verdadeira pessoa com quem nós devemos pôr o nosso coração é em Deus, o nosso amigo. E Maria entendeu isso. Os santos chamavam e diziam Nossa Senhora como a cidade de Deus. E segundo o seu próprio testemunho, nunca foram tão eloquentes, nem tão felizes como quando dela falavam. É verdade, quando nós conhecemos Nossa Senhora, nós vamos ficando cada vez mais extasiados. Digo até bobos, porque nós vamos encontrando uma criatura semelhante a nós em humanidade, mas sem pecado, mas uma pessoa humana que correspondeu livremente ao chamado de Deus, porque às vezes nós correspondemos ao chamado divino por uma necessidade, por um sacrifício. Maria não. Maria foi sempre absorvida e sempre foi deixada para que Deus fizesse nela. Nunca em Maria a iniciativa foi dela, sempre foi de Deus. Deus encontrou em Maria o seu paraíso. Por isso que São Luís diz isso tão belamente. Porque Maria deixou que o esplendor e a beleza de Deus a invadisse e deixasse que nela fossem produzidos os frutos da ação de Deus. E a primeira coisa foi: fiat cum, faça-se em mim. Não quero saber o que vai acontecer comigo amanhã ou depois. Faça-se em mim. Precisamos, com Nossa Senhora, também dizer a mesma coisa: faça-se em mim. Mas o Senhor vai nos dar essa graça. Como fiéis súditos à grande rainha, nós vamos aprender isso. Mas são coisas que nós vamos ver mais na frente, viu? Não se preocupe não, certo? O artigo 30 diz assim: como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Olha que beleza! Nós católicos somos felizes. Aliás, toda a humanidade, porque Nossa Senhora é mãe de todos, independente. Ela é a mãe. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus como pai e Maria por mãe. E quem a não tem por mãe, não tem Deus por pai. Eis porque os réprobos, como os heréticos, os cismáticos, que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença a Santíssima Virgem. Meu Deus, né? São Luís é bem forte quando ele vai falar isso. Mas se nós temos a Deus como pai, nós temos Maria como mãe. Nós não somos órfãos. Maria colabora com o plano da salvação dos homens. Ela não é a salvadora, mas ela é corredentora. Ela está junto a Deus,
junto a seu Filho Jesus de maneira especial, para nos ajudar nesse caminho. Ela segura a nossa mão e vai nos levando para Jesus. Por isso que quanto mais nós amamos Nossa Senhora, mais nós amamos o seu Filho, porque Maria pega todas as nossas orações que nós fazemos a ela e faz um belíssimo buquê e deposita ao seu Filho. Porque nós sabemos que Ele é Deus, ela não. Mas ela colabora no plano, sim. Porque assim como a nossa mãe natural, às vezes todas as coisas que nós queríamos, nós muitas vezes vamos à mãe, né? E o pai atende. Quando vamos a Maria, o Filho atende. Porque o Filho, ele sabe das intenções que o coração da mãe traz, né? Por isso que lá nas bodas de Caná, Jesus faz o primeiro milagre, né? Realiza o primeiro milagre. Mas é muito bonito nós vermos que Nossa Senhora fala para Jesus, ela chega como aquela mãe atenciosa, porque vê o aperreio dos convidados. Eu imagino o pobre dos comensais, né? Porque o vinho estava acabando. E aí ela chega para o filho e diz: vai faltar vinho. Jesus olha para ela e diz: mas não chegou a minha hora. Mas a unidade que existia do coração de Maria com o coração de Jesus fez com que ele fizesse o primeiro milagre. Deixemos também que as nossas faltas de vinho hoje, a nossa falta de esperança, a nossa falta de compreensão nas coisas de Deus, talvez o não entender o tempo de hoje, nos coloquemos nas mãos de Maria e peçamos que ela chegue para o seu filho e diga: está faltando esperança, está faltando amor. E deixemos que Jesus, como nas bodas, ele encha as nossas talhas secas e encham até a tampa. Isso é muito bonito. Quando nós rezamos com Nossa Senhora, nós teremos essa experiência. Por isso não tenha medo, tá certo? Aí agora nós vamos falar sobre Jesus segundo o conhecimento de Jesus segundo São Luís. Eu trouxe essa foto aí de Jesus, onde ele é o alfa, o ômega, né? Ele é o princípio de todas as coisas, ele vive, ele é o vivente. E em hebraico, sobre o conhecimento de Jesus, eu queria que você pegasse o seu catecismo, tá certo? Para depois você lê-lo. E lá no artigo 430 do catecismo diz assim: Jesus quer dizer em hebraico Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão. Ele é ao mesmo tempo o Salvador e a salvação. Que beleza, né? Jesus uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, é Ele que em Jesus, seu Filho eterno, feito homem, salvará o seu povo dos pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. Por que Deus fez isso? Em favor dos homens. A salvação trazida por Jesus
e para nos salvar. O nome de Jesus significa que é o nome próprio de Deus. Está presente na pessoa do seu Filho, feito homem para a redenção universal de todos os homens. Todos os homens. Todos os homens. Eu, você, toda a humanidade. No Sábado Santo nós contemplamos a luz que vence as trevas. Aquilo que era impossível para mim e para você, agora não é mais impossível. É quebrado o jugo sobre os homens. Por isso que Jesus é a salvação e o Salvador ao mesmo tempo. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Meshiá, que significa Messias, o ungido. Só se torna o nome próprio de Jesus porque ele cumpre perfeitamente a missão divina que tal nome significa. Por isso que Jesus entra na sinagoga e abre o rolo, e lá está a palavra do profeta Isaías, né? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Ele é a salvação. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa paz. É em Jesus que nós encontramos a alegria da nossa vida. Ele é a paz verdadeira que consola o coração do homem ferido, do homem machucado, do homem que sou eu, que é você. A salvação que veio para nos trazer a paz verdadeira. Não a paz que o mundo traz, não essa paz que o mundo tenta colocar. Não, não é essa paz. É a paz verdadeira. Com efeito em Israel, né? Nós vamos ver que no Antigo Testamento, aqueles que eram escolhidos por Deus eram ungidos com óleo, que era chamado óleo da unção, não é? Esse óleo era trazido dentro de um chifre de carneiro e era derramado sobre a cabeça dos reis, dos profetas, para indicar que eles eram ungidos por Deus, que derramava-se sobre ele o óleo da unção. Jesus é o ungido por excelência, porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E nós vamos também encontrar em Jesus o quê? Filho de Deus no Antigo Testamento é um filho dado aos anjos, né? Esse título, Filho de Deus, era dado aos anjos, ao povo eleito, aos filhos de Israel e aos seus reis. Mas em Jesus, ele recebe o que é realmente. Ele é o Filho. Jesus é o Filho de Deus por excelência. Por isso que São Paulo mais na frente vai dizer, nós somos filhos no Filho. Porque ele é o Filho de Deus por excelência. É em Jesus que nós nos tornamos filhos. E o seu senhorio, né? Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história. Ele é aquele que realiza todas as coisas. E o que é que compete a nós? Nos submetermos a Ele, como filhos. Que confiamos, que nos colocamos. Ter Jesus como Senhor das nossas vidas significa colocar toda a nossa existência sob Ele. Porque Ele é que governa, Ele que nos sustenta, Ele que nos leva. Ele que conduz as nossas vidas. Jesus
é o Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o teu Senhor. E nós vamos deixando que essa graça de Deus, né? Jesus também para nós é modelo de santidade. O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo. Porque Ele quis conhecer como éramos. O que era ser homem, ser gente. Deus não sabia. Mas quis viver. O Pai mandou Jesus para se encarnar em Maria para quê? Para nele se cumprir o plano salvífico de Deus. Ele se fez homem e morreu na cruz para quê? Para dizer a nós que é possível também nós nos salvar. Que ele morreu na cruz para redimir todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Meu Deus, que amor insondável. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu único filho. Não para que o mundo pereça, mas para que creiamos nele. Que Deus amor é o Pai. Por isso que é o Pai das misericórdias, não é? Porque em Jesus, ele também vai dando... Jesus não aboliu a lei, mas Jesus reformou. Jesus... fugiu agora a palavra. Jesus... Eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. Porque na antiga lei dizia olho por olho, dente por dente. Jesus vai dizer, não é? Amai os vossos inimigos, amai os que vos perseguem, amai os que vos caluniam. Jesus termina as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados sereis quando forem injuriados, quando forem perseguidos por causa do meu nome, porque grande será a vossa alegria nos céus. E aí às vezes a gente passa por uma tribulaçãozinha e a gente diz assim: o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não me ama mais. O Senhor ama você, sim. E Ele deixa passar por essas coisas para que nós tenhamos a firmeza de crermos e amarmos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. E Jesus é a revelação e a redenção do Pai. Por isso que Filipe, né, vai dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fica impressionado. Jesus é muito amoroso, né? Porque se fosse por nós, né? E Jesus vai dizer tão amoroso: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Não entendeu? As obras que eu faço são as obras do Pai. Acho que ele depois puxou as orelhas de Filipe. Como nós também somos como Filipe, né? Nós ficamos vendo as coisas e ficamos dizendo: onde está Deus? Deus não é o autor do mal. Lembremos disso. Deus é o autor do amor. E o amor que se chama Jesus encarnado. E Jesus que livremente dá a sua vida. Quando Jesus está lá no Getsemane, quando ele sua sangue, eu fiquei... Deus é muito bom, né? Porque não diz para nós o dia que nós vamos morrer e como vamos morrer, né? Porque às vezes a gente fere o dedo, sai gritando no meio da casa. E Jesus sabia de como ia. E quando eu assisti aquele filme do Mel Gibson, que eu vi aquele sofrimento de Jesus, para mim uma das partes que mais dói é quando aquele algoz pega aquele
aquele instrumento de tortura, e que ele joga na mesa e que ele puxa e que sai os pedaços da mesa. E eu fiquei olhando, dizendo, meu Deus, como eu sou fraco e eu não consigo, muitas vezes, suportar os sofrimentos, né? Mas nós vamos entrando na consagração da Nossa Senhora, pedindo a Deus essa graça, de que junto a ela, porque unido a ela nós estamos unidos a Jesus, de que quando vierem as adversidades, quando vierem as tormentas, quando vierem os sofrimentos do tempo de hoje, nós temos Jesus e Maria nos consolando. Eu fico imaginando a morte de São José, não é? Que morte feliz, né? Porque morrer nos braços de Jesus e nos braços de Maria são para poucos, né? E na consagração que nós estamos fazendo, nós vamos contemplando essa grande graça. Obrigado, porque você está fazendo e Deus vai fazer uma grande graça na sua vida. Se deixe, viva essa semana intensamente, faça os exercícios propostos pelo método e penetre nesses mistérios de Jesus e de Maria, para que você contemple a grande beleza do Deus Amor, que criou Maria para que dela nós tivéssemos o Salvador. Muito obrigado. Deus os abençoe. Shalom.